Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar com você sobre o tema liderança. Liderança é um tema muito oportuno para todos os momentos das nossas vidas, não é verdade? De alguma maneira, eu e você estamos envolvidos com esse tema, com esse princípio, com esse valor de liderança. Ou na posição de liderado, ou na posição de estar liderando alguém. De alguma forma, nós estamos liderando alguma coisa, ainda que seja a nossa própria vida, não é verdade? Mas eu quero falar sobre liderança olhando por dois prismas, duas maneiras de enxergar a liderança. Porque quando nós falamos de liderança, a primeira ideia que muitas vezes surge em nossa mente, nosso pensamento, é a ideia de como fazer, ou quem sabe quais as maneiras corretas para poder liderar uma equipe, liderar alguém, liderar um setor, liderar um departamento ou qualquer coisa do tipo. E isso é muito verdade. Mas a questão é que o princípio da liderança está ligado sobre dois extremos, dois pontos de equilíbrio, dois pontos que devem exercer o equilíbrio. O primeiro ponto é o ponto de ser liderado. E o segundo ponto é o ponto de liderar alguém. Então não tem como nós estarmos envolvidos no princípio da liderança sem encontrar o equilíbrio de ser liderado e liderar alguém. Todo aquele que aprende a ser um bom liderado, eu penso que já encontrou, uma das principais prerrogativas para ser um bom líder. Então, para ser um bom líder, é necessário, primeiro, ter sido ou estar sendo também um bom liderado. Podemos até afirmar que o bom líder é o sinal, ou as evidências, ou talvez o primeiro sinal de uma boa liderança é quando nós aprendemos a desenvolver a arte de ser liderado. Tá ok? Eu quero ler alguns versículos bíblicos para começar a falar então sobre ser liderado. Princípio da liderança de baixo para cima, quando eu sou liderado por alguém, ok? Então veja o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Obedeçam seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Veja também o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. E ainda capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículo 41, diz assim: quem recebe um profeta, por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá recompensa de justo. Então veja que o princípio da liderança começa quando nós aprendemos a dominar a arte também, em primeiro lugar, de ser liderado. Ser liderado. Todo bom líder, ele aprendeu a dominar a arte de ser liderado. E algumas recomendações bíblicas nós lemos aqui, dizendo sobre o fato sobre aqueles que exercem autoridade sobre nós. Nós, como liderados, também exercemos muita influência na liderança daqueles que está sobre nós. E esse versículo de Mateus, quando Jesus fala que aquele que recebe o profeta, na qualidade de profeta, tem galardão do profeta, é muito interessante, porque nós precisamos aprender a receber os nossos líderes na qualidade de líder. Quando nós aprendemos a receber o líder na qualidade de líder, então nós receberemos a recompensa, a honra, o galardão do líder. Assim como um professor, por exemplo, aquele que recebe o professor na qualidade de professor, recebe o galardão do professor, a recompensa do professor. E o que é que tem o professor para oferecer como galardão e recompensa? O conhecimento. Quando entra um professor em sala de aula e eu o recebo, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber aquela pessoa,
como um professor sobre a minha vida, então eu recebo dele o galardão, o conhecimento que ele tem para oferecer. Assim também nós, como liderados, precisamos entender que as pessoas que estão sobre nós, exercem autoridade sobre nós, liderança sobre nós, precisamos ter nosso coração aberto, nossa mente aberta para o receber como alguém que tem algo a transferir, nos ensinar e nos valorizar. Assim eu recebo dele a recompensa, o galardão do líder. Para ser um bom líder, primeiro, precisa ser um bom liderado. Deixa eu te falar, Deus nunca vai colocar você debaixo de uma liderança que você não precise. Se você está sob a liderança de alguém, acredite, Deus está trabalhando em você para te ensinar, para te fazer crescer. Creia nisso, Deus nunca coloca a gente debaixo de uma liderança que a gente não precisa, tá bom? Agora vejam, nós precisamos aprender como liderados a caminhar no mesmo passo do nosso líder. No mesmo ritmo, no mesmo tom, na mesma frequência do nosso líder. Aprender o ritmo do nosso líder fará toda a diferença na caminhada da nossa vida e também da equipe na qual eu estou inserido. Todo ritmo requer dedicação. Para mim entrar no ritmo do meu líder, vai exigir de mim, como liderado, muita dedicação, disciplina, renúncia e submissão, porque nem sempre eu entro dentro de uma equipe a ser liderado por alguém já no mesmo ritmo que meu líder está. Então eu preciso entender qual é o passo, qual é a marcha, qual é o ritmo do meu líder e me esforçar, me dedicar, me disciplinar para entrar no mesmo ritmo e na mesma passada, na mesma marcha do meu líder. Deixa eu te falar que o convite à marcha, convite ao ritmo, convite a caminhar junto com o nosso líder é uma grande honra. Quando nós fomos chamados para caminhar com o nosso líder, isso deve ser entendido como uma grande honra, né? Veja quando Eliseu foi chamado por Elias, Elias joga a capa sobre ele, chama, Eliseu então entende que é uma grande honra caminhar com ele, né? Jesus chamou seus discípulos e eles entenderam a honra que era poder caminhar com Jesus. Então quando nós estamos sendo convocados a caminhar, quando o seu líder te chama para caminhar com ele, talvez teu líder, teu pastor, teu líder de célula, de setor, de ministério, de departamento, seja ele qual for, chamou você lá no hall de membros, lá dentro do aprisco, lá no meio do auditório, no meio do volume da grande massa de pessoas. Ele olhou para você e falou: ei, vamos caminhar comigo? Vamos andar junto nessa equipe? Você não quer fazer parte dessa equipe que eu lidero? Quando isso aconteceu, cara, isso é uma grande honra. E você tem que entender que isso foi uma grande honra, um grande privilégio. Ele não te fez favor nenhum. Ele não está quebrando o seu galho, ele não está te chamando para te alegrar, não, acredite, Deus está trabalhando e usando a vida daquele homem ou daquela mulher como líder para te chamar para caminhar de uma equipe. Isso deve ser entendido como uma grande honra, uma grande honra. O convite a caminhar com um líder é uma grande honra. Na minha vida ministerial já há quase 12 anos, como pastor e há 24 anos como servo do Senhor, eu caminhei debaixo de algumas lideranças e isso foi tão precioso. E toda vez que eu recebi o convite para caminhar com uma liderança, com uma equipe, eu sempre entendi que foi uma grande honra. E por isso Deus sempre honrou a minha vida, sempre honrou a equipe que eu estava, porque nós entendíamos então que caminhar debaixo de uma liderança, ser convidado para andar naquele ritmo, naquela equipe, é uma grande honra. O problema é que muitas vezes nós não entendemos, ou alguns não entendem, que isso é uma honra. Eu gosto de dar o exemplo do diamante, quando já lapidado, e o diamante enquanto bruto. Quando bruto, muitas vezes o diamante, em algumas situações bruta, ele é achado na forma escura, parece um carvão mesmo. Então, que valor tem um carvão? Se colocasse um carvão nas suas mãos, que valor tem uma pedra de carvão? Vale nada senão para sujar a mão e nós desprezaríamos. Mas aquele carvão, que na verdade é um diamante, depois de lapidado e tratado, ele vira uma pedra preciosa de altíssimo valor. É isso que precisamos entender. Quando você está sendo chamado, convidado a caminhar
por um líder, caminhar com uma liderança, caminhar com uma equipe, Deus está colocando em suas mãos uma pedra de alto valor. A questão é que muitas vezes nós não vemos na hora o valor daquilo. Nós enxergamos muitas vezes como carvão e desprezamos, tratamos com desdém, não damos a honra e o valor que aquele convite tem. Mas eu quero te dizer que toda vez que Deus te coloca debaixo de uma equipe, que você é convidado por alguém, usado por Deus para te chamar a caminhar com uma liderança, é uma grande honra que Deus está colocando nas suas mãos e nós precisamos entender e valorizar isso. O convite para caminhar com uma liderança é um presente de altíssimo valor. Precisamos reconhecer esse valor. Deixa eu te falar de alguns princípios como liderados para que a sua liderança flua e que você possa crescer também dentro da sua equipe e amanhã ou depois ser um grande líder, um líder de altíssimo valor. Primeira coisa que nós precisamos é aprender a facilitar a vida dos nossos líderes. Precisamos aprender a facilitar a vida dos nossos líderes. Aprender a facilitar a vida dos nossos líderes fará toda a diferença na equipe e na vida dos nossos líderes. Algumas atitudes que tornam a vida dos nossos líderes mais fácil. Afinal, nós como liderados precisamos aprender a tornar a vida dos nossos líderes mais fáceis, tá bom? Então, olha, flua com a sua liderança, flua, rompa, cresça, avance com a sua liderança. Preste atenção no que eu vou te falar. Faça tudo o que está sendo pedido pelo seu líder, do jeito que está sendo pedido, o melhor que você pode fazer, a não ser que o que estejam pedindo para você seja um pedido para pecar. Tá entendendo? Se não estão pedindo para você pecar, então faça o melhor. Dê o melhor, faça tudo da maneira que estão pedindo e dê o seu melhor naquilo que estão pedindo. Nós precisamos nos sujeitar à vontade do nosso líder, a exemplo do Senhor Jesus, em Atos capítulo 26, versículo 39, veja a submissão da pessoa de Jesus como liderado, porque ele foi um grande líder mas Jesus também foi um liderado, e a liderança dele se tornou tão eficaz pelo exercício de ser um liderado na presença do Pai. Atos 26, 39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Lucas 22, 41 diz assim, e também o versículo 42, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo ao Pai: se queres, passa de mim este cálice, contudo, que não faça a minha vontade, senão a tua. Aqui está um dos princípios mais valiosos para o princípio da liderança, enquanto na condição de liderado. Fazer o que o nosso líder está pedindo, da forma que ele está pedindo, no tempo que ele está pedindo, a não ser que o nosso líder esteja pedindo para a gente pecar. Caso contrário, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do nosso líder. Podemos expressar opiniões, podemos expressar ideias, mas ainda assim o nosso coração, enquanto liderado, tem que estar sujeito a fazer a vontade do nosso líder, acreditando que ele é um homem, uma mulher de Deus, que ele está fluindo em fé, e isso realmente vai romper em alguma área. Nós, como liderados, precisamos fazer a vontade daquele que está sobre nós. Honre a sua liderança. Honre a sua liderança. Como? Descubra o que o seu líder gosta e faça como ele gosta. Descubra o que o seu líder gosta e faça como ele gosta. Descubra qual é a linguagem de amor do seu líder e faça da mesma forma. Exercite a linguagem do amor da mesma forma. Descubra como o seu líder opera, executa, faz o operacional e atue da mesma forma. Isso facilita, isso honra a vida do nosso líder. Descubra o que deixa o seu líder feliz e o que deixa o seu líder triste. Você como liderado, eu como liderado, precisamos descobrir o que deixa o meu líder triste, o que deixa o meu líder
feliz, alegre. Vamos trabalhar para evitar as tristezas dos nossos líderes e trabalhar forte para que eles vivam felizes e alegres. Descubra o que deixa seu líder alegre e o que deixa ele chateado. Honrar a liderança, irmãos, é tomar decisões levando em consideração a vida e a pessoa do nosso líder. Sirva a sua liderança, seja servo da sua liderança, honre a sua liderança, permita a minha palavra aqui, vão te chamar de bajulador, vão te chamar de algum outro nome, mas não deixe isso descer ao seu coração. O Senhor Jesus, ele nunca foi chamado de bajulador, e ele nunca chamou nenhum dos seus discípulos de bajuladores, porém, os seus discípulos muitas vezes foram vistos como os bajuladores, mas tem uma diferença entre bajulação e honra. Bajulação é falsidade mascarada. Bajulação é falsidade. Bajulação é artificial. Bajulação é como uma maquiagem que pinta, que deixa mais bonito, que adorna, que decora o rosto, mas basta uma chuva forte e a verdadeira face se revela. Isso é bajulação, mas honra é algo que sai dentro do coração. Honrar é fazer distinção, é colocar a pessoa em posição de destaque, em posição de primeiro lugar. Honre a sua liderança, deixe seu líder saber o que está dificultando o seu relacionamento com ele. Uma das coisas que prejudica a liderança de uma forma terrível é nós não estarmos contentes enquanto liderados por alguma atitude, algum fato que está ocorrendo, vindo da parte do nosso líder, e nós não falarmos para o nosso líder. E pior do que não falar para o líder, é falar para a equipe liderada por ele. É quando eu chego no meu companheiro de equipe e falo algo que está desagradando. Quando eu chego no outro e semeio mais alguma semente negativa aqui. Querido, a palavra do Senhor diz em Mateus 18, se você tem algo contra o seu irmão, vai tu e ele só. Vai tu, primeiro passo, vai no seu líder, fala com ele, diga, meu líder, olha, tem alguma coisa que está prejudicando o nosso relacionamento, não consigo fluir com o Senhor porque a sua atitude ou a minha atitude, precisamos resolver essa questão. Mas, querido, rejeite toda semente negativa, não plante semente negativa na equipe que está junto com você, porque quando eu falo do meu líder para alguém, quando eu falo do meu descontentamento com o meu líder para alguém dentro da equipe, isso gera uma semente negativa que pode ir crescendo e arrebentar com uma equipe, com um propósito e com tantas coisas, tá ok? Então o primeiro passo para você ser um bom líder é aprender a dominar a arte de ser um bom liderado. Liderar para cima é liderar na posição de liderado, tá ok? Deixa eu falar com você então sobre a outra ótica, outra perspectiva da liderança, que é liderar as pessoas. Agora que eu já aprendi a arte, porque ninguém se torna um bom líder se não aprendeu a dominar a arte de ser liderado. Guarda isso no seu coração, tá bom? Quem nunca foi um bom liderado jamais será um bom líder. Acredite nisso. Tudo começa sendo bom liderado. E agora falando sobre liderar alguém. Liderar alguém. Veja o que diz primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos do 1 até o 4, diz assim, preste bem atenção agora, líder. Você que está exercendo, você que vai exercer, que está sendo convidado a ser um líder sobre alguém. Se é um pastor, se é um líder de célula, supervisor de setor, de área, de rede, líder de ministério, departamento, seja qual a área, líder de louvor, líder de qual área for, preste bem atenção o que diz 1 de Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4. Veja bem, portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês, e o que faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participa da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está sob os seus cuidados. Olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Querido, nós estamos liderando sobre alguém,
e esse alguém não é nosso. Nós não podemos agir como donos das pessoas. Não podemos agir como dominadores das pessoas. Não podemos enxergar as pessoas como mecanismos para alcançar objetivos pessoais, mecanismos para alcançar dinheiro para o uso pessoal. Não podemos usar a nossa equipe, usar as pessoas que estão sob nós, sob a nossa liderança, sob a liderança que o Senhor confiou, para nos autopromover. Muitas vezes existem líderes que estão se autopromovendo, trabalhando com as suas equipes. Ao invés de promover o reino de Deus, estão se autopromovendo, trazendo os holofotes para si, querendo a fama para si. Não é o que pregam, não é o que falam, a fala é contrária a essa, mas no fundo as suas atitudes mostram que eles querem autopromoção, querem ser vistos, querem ser famosos, querem ter seus nomes nos holofotes. Querido, um bom líder não lidera com esse princípio. Um bom líder, ele lidera sabendo que o rebanho é do Senhor, e nós não vamos servir, nós não vamos liderar com ganância, mas como quem quer servir, quem quer promover, quem quer ajudar a nossa equipe crescer e avançar. É tão comum dentro das lideranças hoje eclesiásticas encontrar líderes que trabalham com a sua equipe para fazer dele próprio um sucesso, para fazer a sua autopromoção, a sua autoimagem, não é? E quando esses liderados não conseguem submeter a esse tipo de princípio, então eles são desclassificados, eles são rejeitados, eles não servem mais. Meu amado irmão, que exerce liderança sobre alguém, liderem à luz da palavra do Senhor, não como ganância, não por obrigação, mas de livre vontade. De livre vontade. Ninguém pode ser liderado com peso. Nós não podemos colocar correntes nos pés da nossa equipe de liderados. Peso, jugo sobre eles, através de pressões, através de comandos exaustivos, através de falas ameaçadoras. Não podemos liderar ninguém por dinheiro, por ganância, mas por desejo de servir, que a nossa equipe cresça olhando para nós como exemplo do rebanho, como pessoas que querem servir o reino e não em troca de bens financeiros, como infelizmente nós vemos acontecer nos nossos dias. Graças a Deus que ainda existe tantos líderes preciosos, que eu conheço e você conhece, que exerce uma liderança no Senhor, com tanto amor por sua equipe. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Eu vejo liderança muitas vezes agindo como dominadores, colocam as condições, as regras do ministério, claro que devem ser cumpridas, mas uma vez que sai da risca, eles sofrem punições severas, muitas vezes sofrem humilhações, muitas vezes o liderado falta por algum motivo, até alguma falha, e o que acontece? O líder o rejeita, o líder dá um gelo, coloca ele no freezer, na geladeira, e aquela pessoa se sente tão humilhada, tão para baixo. Eu já senti isso, talvez você já sentiu isso. Isso não é uma liderança eficaz aos olhos do Senhor. Nós devemos servir as pessoas e entender que elas também gostam de ser amadas e precisam ser valorizadas. Existem líderes que dominam sobre sua equipe e que faz uma pressão ministerial tão grande ao ponto daquela equipe não ter mais vida pessoal, não ter mais vida em família, não poder participar de mais nada porque não tem tempo, são tão pressionados a tantas coisas e não tem tempo de ter mais vida pessoal. E quando falta algum compromisso, quando falam que vai ter um casamento de uma família, de alguém da família, um aniversário, eles são obrigados a escolher como se estivesse cometendo um pecado grave. Ei, você quer ir para o casamento, para o seu aniversário, você vai servir ao Senhor. E por isso muitas vezes vê a vida passar, a família de lado, para poder servir a um líder que lidera com domínio, como se o seu liderado fosse dele, fosse o escravo dele. Nenhum liderado é escravo de nenhum líder, nenhum liderado é de propriedade de nenhum líder.
Todos nós que exercemos liderança, estamos liderando o rebanho do Senhor, é dele, é de Jesus. São pessoas que o Senhor levantou para promover o reino de Deus. Nós precisamos zelar e amar, porque prestaremos contas de cada um deles, né? Em nome de Jesus. Nenhum líder deve obrigar, coagir, forçar, manipular uma pessoa a ficar com ele ou fazer algo. Nada obrigado funciona, nada obrigado funciona, nada por obrigação. Todo líder tem e deve se humilhar quando necessário e pedir perdão para o seu liderado. O líder também precisa se humilhar e pedir perdão à sua equipe quando falha, quando erra, quando age como não deveria. O líder não é isento desse princípio do perdão, de humilhação. O líder também erra. O problema não é o líder errar ou não. A questão é o líder reconhecer o seu erro, ir até a sua equipe, pedir perdão e dizer: olha, eu preciso da ajuda de vocês porque eu falhei aí. Pedir perdão, se humilhar. Nenhum líder deve expressar qualquer favoritismo por esse ou por aquele. Terrível quando tem um líder que coloca alguém em destaque porque esse o bajula e coisa parecida, e os outros vão ficando de lado. Quando se manifestar o Supremo Pastor, então nós receberemos a coroa perecível. Seja transparente com o seu liderado. Diga para ele o que você gosta, o que você não gosta. Ele precisa saber o que você gosta e o que você não gosta. É tão comum a gente, como líder, às vezes eu cometi tanto esse erro de ficar triste com alguém da minha equipe, porque ela não fazia exatamente como eu gostava, e depois eu pensei, mas eu nunca disse para ela como eu gosto e como eu não gosto. Seu liderado precisa saber como você gosta, como você não gosta, porque às vezes o que ele está fazendo é com a melhor intenção possível e nós ficamos magoados com ele. Seu liderado precisa saber tudo sobre os nossos gostos. Seja como um pai para os seus liderados. Fique feliz quando o seu líder cresce. Promova a sua liderança. Destaque a sua liderança como se fossem filhos. O Senhor diz que feliz o homem, que os filhos são como flechas, na aljava do valente. Feliz o homem que enche a aljava delas. O que é a flecha? Na mão do valente, do arqueiro. É aquele que lança o seu filho para longe. Olha, para lançar o filho, precisa primeiro exercer pressão, trazer ele bem perto do coração e depois lançar e ver o seu filho, seu liderado, o membro da sua equipe, alcançando os resultados que você não alcançou, chegando aonde você não conseguiu chegar. Assim deve ser o coração de um líder. Assim foi o coração de Jesus, que operou tantas coisas e disse: se vocês crêem, vocês não só farão o que vocês estão vendo eu fazer, mas farão obras ainda maiores, porque o meu desejo é que vocês cresçam e avancem, e avancem, e avancem cada vez mais. Prefiram que a sua equipe apareça, prefira que seus liderados apareçam do que você aparecer. Ensine sua equipe com amor, com paciência. Ensine de novo. Se não der certo, traz perto. Ensine, não puna tanto, não repreenda tanto, mas ensine. Repita o ensino. Fale de novo, quantas vezes for preciso. Repete, repete, descubra qual a posição de cada liderado. Eu quero fechar essa mensagem dizendo a importância da posição de cada um. Nem todas as pessoas foram chamadas para liderar GC, para liderar célula. Nem todas as pessoas foram chamadas para exercer a liderança de um departamento. Nem todas as pessoas foram chamadas para exercer determinadas posições. Cada um tem um chamado. Se não fosse assim, Deus não tinha falado que nós somos como um corpo composto de muitos membros e cada um com uma função. É horrível pensar na ideia da gente, por exemplo, olhar para um membro do corpo, a mão, e ficar treinando, querendo treinar a mão para ela ouvir. Isso parece tão ridículo. Como que eu vou treinar a mão para ouvir se ela foi feita para pegar? Como que eu vou treinar o ouvido para pegar se ele foi feito para ouvir? Cuidado para ter certeza que Deus está te ajudando a encontrar na sua equipe a posição de cada um para acompanhar o ritmo da marcha. Cada um na sua posição. Cada um na sua posição. Se alguém foi chamado para ser um diácono, para ser um porteiro da igreja, para ser alguém que trabalha na multimídia, para ser um membro da equipe de louvor, trabalhando com música, para ser alguém que faz visitas, para ser um evangelista, nós precisamos encontrar a posição de cada um.
Não podemos forçar as pessoas a fazer aquilo que elas não foram chamadas para fazer. Para isso, precisamos buscar em Deus, no Espírito de Deus, a direção para cada um de nós. Queridos, eu tenho, nos últimos 6 anos, acompanhado de perto, ao redor do Brasil, em alguns lugares onde eu tenho ido, lidado e acompanhado e andado com grandes líderes de renomes, e visto também e lidado com tantos pastores. E o que eu tenho percebido é que muitos pastores estão buscando, muitos líderes estão buscando no coaching, e o que eu acho muito jóia, buscando em palestras, buscando técnicas e estratégias de como exercer uma boa liderança para que a sua igreja flua, que a sua igreja cresça, que a sua igreja avance. Porém, é preciso saber se antes de tudo, enquanto tivermos a honra e a oportunidade de ser um liderado, exercemos essa função com excelência. Como é que cada pastor saiu do ministério que estava? Como que ficou lá atrás? Como foi a sua vida de liderado? Foi uma vida de rebeldia? Foi uma vida de coisas ruins? Porque quando nós não nos submetemos, quando nós não nos tornamos submissos ao nosso líder, nós também teremos dificuldade de exercer liderança sobre os outros. Infelizmente, existem muitas e muitas igrejas, muitas e muitas denominações, melhor dizendo, igreja apenas uma, mas denominações existem tantas no Brasil e fora. E a cada dia se abrem novas denominações. E com a minha pouca experiência, lidando com pastores, conversando com grandes homens de Deus com larga experiência, o que chegamos à conclusão é que a maioria desses pastores que estão abrindo outras denominações o tempo inteiro, em cada rua, tantas denominações, novas placas, é porque no fundo, não conseguiram dominar a arte de ser liderados. Não conseguiram dominar a arte de ser liderado. Então acharam que tiveram um chamado, e eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a grande verdade é essa: foram abrir o seu ministério, estão lá servindo, e com tanta dificuldade de fazer a igreja romper, porque só vai conseguir ser um bom líder, fluir em Deus, na liderança eclesiástica, aquele que um dia aprendeu a dominar a arte de ser liderado. Tá bom? Que essa palavra fale forte no seu coração e que você possa transmitir também para outros da sua equipe. Ok, querido? Muito bem, eu quero pedir para você uma gentileza. Quero pedir que você curta aí o nosso vídeo. Quero pedir que você se inscreva no nosso canal. Nós estamos preparando outros. O único propósito que Deus tem posto no coração é poder repartir um pouquinho da experiência, um pouquinho daquilo que nós temos vivido, para poder ajudar você, para poder aprender também com você, tá bom? Então olha, curte, compartilha esse vídeo com alguém, tá certo? Se inscreva aí no canal. Quero dar, nos próximos vídeos falar sobre liderança de GC, liderança de células, liderança de setor, de supervisão e tantas outras coisas, tá bom? Que nós temos vivido e aprendido a cada dia. Então olha aí, curte aí, tá bom? Não esquece de dar um likezinho aí no nosso vídeo. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, e que você viva dias felizes, sendo um bom liderado e alcançando em Deus o princípio da boa liderança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.